Bem, pessoal, retomando aqui, né? Como eu falei, é muita informação, né? A gente vai precisar fixar direitinho tudo isso aí. Então a gente vai ver a classificação do carbono, né? Então, quanto à vizinhança, o carbono ele pode ser classificado em primário. O que é um carbono primário? É interessante que vocês interpretem esses nomes, né? O que é primário? É um carbono que está ligado a um outro carbono, ou nenhum, certo? Se ele estiver ligado a nenhum carbono, a zero carbono ou a um, ele é primário. O que é um secundário ligado a dois? Terciário ligado a três carbonos, é importante identificar que é carbono, certo? E o quaternário é aquele que está ligado a quatro outros carbonos, certo? Vamos tentar identificar aqui para a gente aplicar esse conceito, ó. Então a gente vai ter que olhar carbono por carbono, certo? É a química do carbono, então a gente vai começar fazendo isso. Se eu olhar para esse carbono bem aqui, ó, o de número 7, vamos lá. Ele está ligado a quantos outros carbonos? Olha que eu estou analisando carbono, que aqui é hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Eu não conto, tá? Eu conto carbono. Ele só está ligado ao número 6, tá vendo? Então ele é primário. Os primários eles estão nas pontas, ó. Esse aqui, né? Essa ponta aqui também é primário, ó. Certo? Então ele está ligado, o 1 está ligado só ao número 2, tá? Hidrogênio a gente não conta, se for oxigênio, nitrogênio, por aí vai. O de número 2, ele está ligado a quais? Ó? Ao lado direito ele está ligado ao número 1 e ao lado esquerdo ele está ligado ao número 3. Alguns alunos pensam que esse, como é uma tripla, vai contar 3 vezes. Não é, tá? A ligação é que é triplicada e não carbono, tá bom? Então, esse de número 2, ó, ele é secundário, certo? Porque ele está ligado a esse e a esse. O de número 3 também é secundário, porque está ligado ao 2 e ao 4. O de número 4 também é, assim como o 5 e o 6. Então, nessa estrutura, a gente só tem carbonos primários e secundários, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 secundários e 2 primários. Vamos para essa estrutura aqui. Eu numerei só para a gente poder se localizar melhor. Aqui eu tenho, a gente vai já falar dessa estrutura, tá? Mas a gente importa é o carbono. Esse carbono aqui da ponta, ó, tá ligado só a 1, né? O número 1, tá vendo que ele tá ligado só ao 2? Então ele é primário. Assim como acontece com o 7, o 8, o 5 e o 6. Esses que ficam nas extremidades, eles são primários. Certo? Eles são primários, olha, só tá ligado a esse. Esse aqui, o 8, só tá ligado ao 2, o 7 também ao 2, o 6 ao 4 e o 5 ligado ao 6. Observe que esses hidrogênios que estão aqui dentro, vou mostrar para vocês depois, que ele não vai fazer diferença, ele não tá entre eles, tá? Vou já mostrar depois, certo? Então, primários, o 1, o 7, o 8, o 5 e o 6. Será que tem... Vamos ver as outras classificações. Ó. O carbono de número 2, ele está ligado ao carbono para o lado esquerdo, né, que é o número 1. Ele está ligado ao número 3, ao número 8 e ao número 7. Então ele está ligado a 4 carbonos, logo ele é quaternário. O número 2 é quaternário. O número 3, ele está ligado ao 2 e ao 4. Logo ele é secundário, está ligado a 2 é secundário. O número 4 está ligado ao 5, ao 6 e ao 3. Logo, ele é, como ele está ligado ao 3, ele é terciário, tá? Só uma coisa importante, gente. Se esse elemento aqui fosse um O, vamos supor que aqui seja um oxigênio, tá? Esse carbono aqui não seria quaternário, né? Ele estaria ligado a 1 carbono, a 2 carbono, a 3 carbono. Como aqui virou O, não é carbono, né? Então estaria ligado só a 3, ele seria terciário, tá bom? Só para a gente ter atenção a esse detalhe da definição. Ó. O que é um secundário? É ligado a 2 carbonos, a 2 outros carbonos e não a 2 outros elementos, né? Tá certo? Cuidado com esse ponto que é onde as pessoas confundem, tá? Prosseguindo. A gente tem aqui elementos organógenos, né, que são os elementos que mais participam, que mais aparecem na química orgânica, que eu chamei aqui só por uma questão didática de RONC. Por que eu escrevi nessa ordem, RONC? Porque ele vai dizer, né, essa ordem me diz o número de ligações covalentes que cada elemento faz, que são as que mais aparecem.
A gente sabe que o carbono faz 4, né? Quando você memoriza RONC, o H faz uma ligação covalente, ó, uma. O O faz 2. O N faz 3. 1, 2, 3. E o carbono faz 4. Certo? Eles são os que mais aparecem na química orgânica. A gente vai ver, inclusive, várias funções que são originadas desses grupos. Ó. Professor, aqui no oxigênio o senhor colocou 4 bolinhas assim. Lembra que isso são elétrons, porque ele não forma 8, né? Então, 2, 4, aí esse par 6, esse par 8. O nitrogênio, ó, 2, 4, 6, as duas bolinhas 8. O carbono não precisa, né? 2, 4, 6, 8. Já tem, certo? Então, por que o hidrogênio não tem? Porque lembra que o hidrogênio se estabiliza só com 2, os demais se estabilizam com 8, tá? Então a gente vai usar muito esses elementos, H, O, N, C. São os únicos? Não são os únicos, existem outros, mas eles são os que mais aparecem, tá bom? Então vamos começar a falar de fórmulas, gente. Né? A química orgânica ela é repleta de fórmulas. Né? E aí a gente vai se familiarizando com elas. A primeira a gente já usou muito, né? Desde a inorgânica, que é a fórmula molecular. O que é uma fórmula molecular? É aquela que indica a quantidade de cada elemento, né? Aqui eu tenho a glicose, ó, C6, H12, O6, lembra? 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênio. Certo? Então isso aqui é uma fórmula molecular, tá? Em contrapartida, existe a fórmula estrutural. As fórmulas estruturais elas vão me dizer como é que os carbonos, os átomos estão conectados. Aqui é a fórmula. Lembra que eu pedia para desenhar a fórmula estrutural lá no primeiro ano? Né? Aqui a gente vai também ter contato com elas. Só que aqui é um pouco mais amplo, tá? Então vamos ver o primeiro tipo de fórmula estrutural, que eu não gosto muito de usar, né? Não cai muito em provas, porque visualmente falando, ela é muito poluída, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma fórmula expandida. Os hidrogênios, ela mostra todos os elementos, ó. Tudo aparece aqui, as ligações, ó. Tá? Então é uma fórmula estrutural expandida, tá? Em contrapartida, existe a condensada. O que é a condensada? Eu vou condensar os hidrogênios, eu vou mostrar apenas suas quantidades. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui é C, né? H e H. Ao invés de mostrar ele 3 vezes, eu só faço isso aqui, ó. C e escrevo, ó, H3. Tá vendo? Então, isso aqui, ao invés de eu escrever dessa forma aqui, né? Eu escrevo só o CH3. Aqui em cima tem outro CH3, ó, então eu escrevo aqui embaixo também, tá vendo? E vai limpando a imagem, tá? Então, aqui do lado eu tenho CH2, ó, você escreve CH2 aqui, certo? Aqui eu tenho um CH, vocês estão visualizando aqui, e CH3 aqui e CH3 aqui, ó, CH3 e CH3. Então, se vocês perceberem, a estrutura fica limpa, eu consigo visualizar melhor, certo? Depois a gente vai ver que tem pontos importantes, a gente consegue limpar a imagem, tá? Aqui pra cá. Então provavelmente essa aqui a gente quase nunca vai usar, certo? É preferível essa, tá? Porque fica mais limpa a imagem. Já que a orgânica é muito visual, eles têm esse cuidado, tá bom? Prosseguindo com fórmula condensada. O problema da condensada é que ele vai começar a esconder e aí pode existir, né, as pegadinhas, porque eu posso esconder demais. Por exemplo, aqui eu tenho a estrutura expandida da cloroquina, que é um medicamento que tem sido muito comentado aqui no nosso país, né? Olha como fica a imagem, bem sobrecarregada, né? Certo? E aí, alguns cuidados que a gente precisa falar, né, de fórmula condensada. Como eu vou começar a esconder para poder limpar a imagem, então às vezes os avaliadores eles podem usar isso para esconder coisas e tu não conseguir perceber e tu tirar informações erradas, certo? E aí para isso a gente vai primeiro falar de alguns pontos aqui da estrutura condensada. Não sei se vocês perceberam, ó. Esse CH3 aqui, CH3 é o C, né? Aí tem um H para cima, um H para direita, um H para baixo, que são esses 3 hidrogênios aqui, né? Lembra que o carbono faz 4 ligações? Então significa que sobra uma aqui, tá vendo? Então sobra uma. Como ele só tem uma pontinha, né?
ele sempre fica nas pontas, ele sempre fica nas extremidades. O CH3 sempre fica nas extremidades, tá certo? Vamos analisar aqui, ó. Tá vendo? O CH3 ele se conecta nas extremidades, ó. Lembrando, CH3 e H3C é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, extremidade, CH3 na extremidade, CH3 na extremidade. Por que isso, professor? Porque ele já tem 3 hidrogênios aqui. A quarta ligação só sobra um, então ele não pode ficar no meio, né? Para ficar no meio ele teria que ter 2 pedaços, tá? Teria que estar 2 ligações sobrando para ele poder ficar no meio de uma estrutura, certo? E aí é o que acontece, ó. Às vezes acontece, eu já vi em provas e aí eu já estou alertando vocês, por isso que eu coloquei aqui, ó, certo? O seguinte risco que pode acontecer. O cara, ele pode querer, né, a pessoa que criou a estrutura, ele pode querer condensar isso aqui mais ainda. Como? Às vezes ele não tem espaço, e aí ele pode pegar esse CH3 e empurrar aqui para dentro, ó. Né, tá sobrando espaço, eu posso querer deixar ele mais linearzinho. Esse CH3 eu posso empurrar aqui para dentro. Como? Fica implícito que tá fora, porque não tem como CH3 ficar interno, tá? Então, quando você vira uma estrutura ultra condensada, você tem que procurar os CH3. Se você vira, por exemplo, aqui dentro, ó, se você vira um CH3 aqui dentro, aqui no caso tem CH3 duas vezes, né? Significa que ele tá na verdade fora, né? Tem um para cima e um para baixo. Aqui, ó, CH3 duas vezes tá ligado a esse aqui, então é um para cima, um para a direita ou para baixo, tanto faz, que foi o que foi feito aqui, ó. Ele pegou esses dois CH3 e colocou aqui dentro, tá aqui, ó. H3C, certo? H3C, C, e aí CH3 duas vezes, aí abriu parênteses, CH3 duas vezes, ó. CH2, CH, e esse CH3 ele pôs aqui dentro, né? Ficou CH3 duas vezes. Então, quando vocês virem essas estruturas aqui, se vocês virem aqui CH3 aqui dentro, é porque ele não tem como ficar aqui dentro. Ele era fora, e aí a pessoa que desenhou a estrutura, ela preferiu colocar dentro, né? Para poder condensar, para poder caber em menos espaço, tá? E às vezes eles usam isso aqui em provas, a gente precisa ter noção disso, certo? Então o CH3 ele sempre fica nas pontas, ele não tem como ficar dentro da estrutura, tá bom? Ter cuidado com isso. Então isso aqui é a mesma coisa que essa estrutura, tá? Vamos ver aqui, ó. Quando eu for olhar uma estrutura que for apresentada para mim dessa forma, vocês estão vendo que eles condensaram até a ligação, ó, né? Então aqui, ó, CH3 está na ponta, nenhum problema, aí tem CH2, 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 tá vendo esse CH3 aqui? Houve até um erro aqui, tá, gente? Que é para CH, mas depois a gente... O importante aqui é ver isso aqui, ó. CH3, ele não tá aqui dentro. Ele tava ou em cima ou embaixo, certo? CH2, isso aqui era para ser um CH3. Foi um outro erro, tá bom? Vamos analisar isso aqui do lado, ó. Então, esse CH3, ele pode vir aqui mesmo, ó. Ou ele pode colocar entre parênteses também. O cara que coloca parênteses, ele é mais legalzinho contigo, porque fica mais enfatizado, né? Professor, se forem 2, aí ele vai ter que colocar um 2. Porém, às vezes, nem sequer parênteses eles colocam. Então, tu tem que ver, ter cuidado com esse ponto. CH3 aqui dentro não pode, ele tem que estar nas pontas. Então, ou se eu quiser desenhar em cima, embaixo, tanto faz. Direita e esquerda não dá, porque não vai ter espaço, tá bem? Então, cuidado, o primeiro ponto a ter cuidado é esse, tá? CH3. Vamos agora para o CH2. O CH2, vamos olhar aqui a estrutura, ó. O CH2, o carbono faz 4 ligações, já tem 2 com os hidrogênios, né? E sobra 2, né? Uma para a direita, outra para a esquerda. Então, eu consigo, ó, ligar um carbono aqui e ligar outro aqui, né? Então, ele fica no meio mesmo. Esse aqui nunca fica nas pontas, que foi um erro que eu cometi aqui, ó. Só se ele tiver dupla, mas não é o caso, ó. Esse aqui, o meu erro, ó. Certo? Aqui é para ser CH3, que é a ponta, tá? Vamos só olhar aqui, ó. Se eu perceber aqui, o CH2, ó, tem um carbono à direita e um carbono à esquerda, estão vendo? E aí, por exemplo, vamos olhar essa estrutura aqui que eu desenhei, H3C, ó, CH2, 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 um montão de CH2, estão vendo? E aí termina no CH3. Olha o CH3 na ponta, um aqui
e outra aqui. Vamos ver se tem algum CH3 dentro. Não tem. Se isso aqui fosse um CH3, ó, ele era intruso, né? O cara colocou aqui só para ganhar espaço. Eu teria que redesenhar ele para fora. Tá certo? Entendido? Então CH2 ele fica dentro. E aí eu posso, é muito comum, essa parte é muito útil, eu condensar isso aqui. Vocês estão vendo que o CH2 está repetindo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 vezes. Então eu posso pegar esse CH2, certo? Que repetiu 13 vezes, e fazer o seguinte, escrever ele uma vez só, CH2, aí abrir o parêntese e colocar o número 13. Eu ganho muito espaço fazendo isso, tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, CH2, parêntese 10. Esse parêntese 10 vai indicar que ele está repetindo 10 vezes. Era uma coisa bem longa, né? Porque existem estruturas que são muito longas. Por exemplo, óleos, gorduras, eles têm sequências de CH2 de 20, 22. Imagina se eu fosse desenhar 20 aqui. Então é muito mais vantajoso eu pegar só um CH2, abrir o parêntese e escrever o 20. Porque significa que ele se estendeu 20 vezes, ele é bem longo. E aí eu ganho espaço, tá? Olha esse aqui, ó. Essa estrutura aqui de cima é a mesma de baixo. Olha como ficou menor, né? Certo? Com 13 CH2 eu consigo desenhar aqui, mas se fosse 100, ia ficar enorme, não era? Então é importante que vocês entendam também esses conceitos aqui, tá? Vamos agora para o próximo perigo. Esse é o mais perigoso de todos, assim, o mais venenoso. Se eu quiser transformar uma questão dessa, a prova está muito fácil, eu vou aumentar o nível, eu vou usar esse aqui, ó. Fiquem atentos. Observem. CH parêntese 2. O que significa CH parêntese 2? Significa que é CH, CH, né? Só que eu tenho que ter cuidado porque isso indica que tem dentro dele escondido uma dupla. Se isso aqui aparecer, tem uma dupla escondida. Por que, professor, tem uma dupla escondida? Vamos contar, o carbono ele faz 4 ligações, tá? O hidrogênio é 1, esquerda 2, direita 3. Cadê a quarta? Esse carbono aqui do mesmo jeito, ó. 1, 2, o hidrogênio 3. Cadê a quarta? A quarta ligação é porque ficou faltando aqui, é para ser uma dupla. Então a coisa que tu precisa aprender é o seguinte, uma sequência de CH, ó, CH, CH, né? Dessa forma como está aqui configurada, tem que ter uma dupla ligação. Então se eu vi CH parêntese 2, é uma dupla ligação que está escondida. Essa é a mais perigosa de todas, porque o cara mostra uma estrutura e tu não tá vendo a dupla, tu não vê que tem uma ligação π, e aí ele pode se utilizar disso para te induzir ao erro, certo? E aí olha só o que já aconteceu em prova, gente, que maldade que fizeram. Fizeram essa estrutura aqui, ó, H3C, CH2, CH3, e compararam com essa aqui, ó, H3C, CH parêntese 2, CH3, né? Muito parecido, né? A diferença é porque tem um parêntese aqui. Isso vai fazer diferença na molécula? Demais. Essas moléculas, elas são completamente diferentes uma das outras, ó. Essa aqui tem 3 carbonos, né? Ela tem dupla ligação? Não tem, ó, só ligações simples, estão vendo? Essa aqui, como eu tenho CH2, significa CH, CH. É isso aqui, ó, a dupla ligação escondida aqui dentro, tá? Então ela tem 2, ela tem 4 carbonos, porque isso aqui é dobrado, né? E tem uma dupla ligação, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui, ó, pra gente trabalhar, ó. Aqui eu tenho H3C, né? Esse CH2 duas vezes, é CH2, CH2, né? O que é esse CH duas vezes? É a dupla, ó, CH, dupla CH. Esse CH3 pode estar aqui dentro? Não pode, então eu escrevo ele em cima ou embaixo. E aí eu tenho CH2, CH3. Eu preciso ter cuidado com isso, com esse aqui e com o CH3 que não pode estar aqui dentro. Ele tem que estar nas pontas, então eu levo ele para fora. Tá bem? Vamos fazer um pequeno resumo, certo? Um pequeno resumo do que eu preciso ter cuidado. Primeiro, CH3 fica nas pontas. Se tiver dentro da cadeia, eu levo ele para fora, tá?
CH2 ele fica dentro da cadeia, né? Se tiver CH2 parêntese X, significa que ele repete X vezes, 100 vezes, 1000 vezes, tá? E o que é esse aqui que é o mais perigoso? CH parêntese 2, CH, CH. Tem uma dupla dentro dela, ele esconde uma dupla. E eu, por exemplo, se eu quiser induzir o aluno ao erro, não gosto de fazer isso, mas eu preciso preparar vocês, né? Para quem possa fazer isso com vocês, né? Que aqui esconde uma dupla, tá bom? Prosseguindo aqui, gente, a aula hoje é muita informação mesmo, tá? Na verdade, vamos dar uma pequena descansada, vamos beber água, respirar um pouco e aí a gente vai concluir, né, essa parte inicial, tá?